Hoje, um dos nossos pastores da minha geração, ele falou assim: você não fez o sermão ontem não, né? Mas a palavra foi muito boa. Aí eu falei assim: eu não tinha nenhuma pretensão de fazer o sermão. E quero dizer para você também que não tenho nenhuma pretensão de fazer um sermão. Eu quero apenas trazer uma palavra pastoral. E há 3 coisas que eu preciso falar com você. E não está sendo muito fácil, diante de tantas coisas que aconteceram. Não pelo aspecto das coisas negativas, embora foram negativas, mas por todo o processo de tratamento que Deus nos tem submetido aqui nesse lugar. E como nós somos uma região nascente, eu estou falando nós porque eu pertenço a essa região. A minha última nomeação foi para Teresópolis, então eu sou da 7ª região. E eu nasci em Talcara, Laranjais. Então, eu sou nativo, né? Essa expressão que a gente usa no norte, né? Eu sou nativo. E a primeira palavra que eu trago da parte de Deus para nós é Jeremias 3:21. E eu sinto que há entre nós, quem sabe todos nós, que está precisando muito receber essa palavra. As lutas das nossas vidas, nós como pastores e pastoras, e quem está falando para você é um pastor que prega o evangelho já há 50 anos, que já tem, acho que 46 ou 47 anos de ordenação. E essa palavra, ela veio para mim assim como um bálsamo, sabe, Bispo Paulo? Porque há momentos muito difíceis. E a palavra vem e diz assim, palavra de Jeremias, Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações de Jeremias 3:21. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Nós, como cristãos e cristãs, como discípulos e discípulas de Jesus, precisamos ter na nossa vida estacas sinalizadoras, que a gente possa olhar para trás, nesses momentos de crise, de dificuldade, e ver com clareza essas estacas. Nos dias que antecederam o meu concílio, eu estava fazendo isso. Eu completei agora no dia 22 de novembro, foi no dia que estava se encerrando o concílio da 5ª e 8ª, e eu tinha que ser o pregador daquele concílio. E eu disse para eles: irmãos, hoje é o dia do meu aniversário, mas do meu 2º aniversário, porque no momento de profunda crise, com 5 anos de ministério pastoral, que o meu maior desejo era deixar tudo, voltar a pescar, voltar para a minha profissão, onde eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo. No dia 22 de novembro de 1974, uma sexta-feira chuvosa, às 9h45 da noite, na igreja Metodista Betel de Campo Grande, eu fui batizado com o Espírito Santo e o Bispo Paulo estava lá.
Irmãos, eu olho para trás e vejo aquela estaca, passou 41 anos, mas parece que foi ontem que eu senti aquele fogo, que eu senti o perdão dos meus pecados. E eu comecei a pensar nos homens da Bíblia, nas mulheres da Bíblia, e eles estão sempre fazendo referência a essas estacas sinalizadoras. Eu me lembrei de um momento muito difícil, quando nós éramos pastores, eu era pastor, a Carla também já estava, a pastor Adílio já estava, aqui na Central. E durante, irmãos e irmãs, 6 anos, ou 7, eu não me lembro, nós acompanhamos uma das nossas irmãs da igreja, uma jovem senhora, com um filhinho, dentista, com câncer numa das mãos. Houve um momento que houve até um culto de ação de graças, porque se acreditava que ela tinha sido curada. E durante 6 anos foi uma guerra, uma luta. E cada vez foi agravando mais. Ela teve o braço amputado. E no finalzinho, quando ela estava já no hospital, em estado terminal, eu tinha que ir para um congresso em Belo Horizonte. O bispo indicou a eu e a pastora Ruth, congresso sobre oração, irmãos. E eu preciso falar com você sobre essa estaca da minha vida. E eu fui ao hospital visitar a Cíntia. A Cíntia, durante esse período, ela engravidou do 2º filho e teve o 2º filho. Toda essa luta contra a doença. O bispo Paulo conhece muito bem a família do Isaías e da Débora. O bispo fez o casamento desse casal. E eu fui lá ver como é que estava, se eu ia viajar, se eu não ia viajar. E aí, a expectativa que ela tinha era mais 10, 15 dias de vida. Estive com a Cíntia, orei com a Cíntia. E ela disse: estou bem, pastor. Estou bem, pastor. Falei com os pastores: não, o senhor vai. E eu fui, irmãos. Mas no outro dia, às 6 horas da tarde, quando eu já estava em Belo Horizonte, a Cíntia faleceu. Só que eu estava num hotel fora da cidade, um hotel fazenda, onde estava sendo feito aquele evento. Ele era internacional e interdenominacional. E eu estava no culto. Terminou o culto, alguém da portaria do hotel, naquela época, celular hoje já não é muito bom, você imagina, e lá não pegava celular. Aí você tem um recado aqui na portaria para o senhor retornar a ligação para Teresópolis. Naquele momento, o Espírito Santo testificou: a Cíntia morreu. 10 horas da noite. Eu peguei o fixo do hotel e tentei ligar, mas eles estavam lá envolvidos no hospital, dando assistência pastoral à família. O celular não pegava. E a moça da portaria falou assim: olha, aqui atrás do hotel tem um monte, e lá em cima no monte tem uma árvore, o celular costuma pegar lá. E eu subi o monte, fui atrás da tal árvore, cheguei lá e fiquei, com o celular, e que desse lá, irmãos. E aí eu entrei num desespero e comecei a clamar: Senhor, me ajuda, Senhor. O que eu faço? Eu estava sem carro, eu tinha ido de avião, não conhecia muitas pessoas lá, e eu sabia que não tinha como chegar. Eu queria saber que hora ia ser o enterro. Eu precisava desesperadamente estar com aquela família. E comecei a clamar ao Senhor, e o Senhor me respondeu. Que resposta dura. O
Espírito Santo falou claramente debaixo daquela árvore: Carlos, você está com um problema. Nem precisava falar isso, né, irmãos? Eu sei, Senhor. Eu preciso ir para o Rio, não tem como. Não, Carlos, o seu problema não é esse. O seu problema é que você ama mais a minha obra do que a mim. Irmãos, eu chorei. Eu fiquei desesperado. E tive que dizer para o Senhor: é verdade, Senhor. Tem misericórdia de mim. Não sei quanto tempo eu fiquei lá. Aí peguei o celular, estava dando sinal. Consegui falar com o Teresópolis. O médico disse que o enterro tem que ser no primeiro horário. Pois é, o senhor disse que eu não vou. Que eu não vou. Vocês façam tudo aí. Foi uma dor muito grande, um sofrimento muito grande. Mas eu precisava naquele momento descobrir que eu estava amando mais a obra do que o dono da obra. E eu olho para trás nessa estaca e eu vejo essa estaca que sinaliza que eu não posso amar mais a igreja, que eu não posso amar mais a obra, que eu não posso amar mais as pessoas do que o próprio Deus. Então, é disso que Jeremias estava falando. Traga à tua memória o que te dá esperança. E eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Eu não vou terminar para pregar não, porque eu ainda vou pregar 2 horas, mas só um minutinho, fecha teus olhos. Tenta agora olhar para trás, enxergar essas estacas. Certamente você tem muitas estacas, como eu tenho. Tenta enxergar agora. Elas vão renovar a tua esperança. Elas vão restaurar a alegria de servir ao Senhor. Elas vão, se necessário, reacender o amor pelo Senhor. Ela vai reanimar você. Porque o Deus que já fez, aleluias, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O Deus que já fez da tua vida, que já fez da minha vida, Ele não vai parar de fazer, porque Ele nos chamou, Ele nos capacitou, e Ele quer nos usar na obra do reino dEle, com muita autoridade, com muito poder, para a glória dEle. Não deixe esse momento abater você. Não deixe o que está acontecendo agora te desanimar, esfriar a tua fé, esfriar o teu amor por Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem marcado a nossa vida. Porque nós temos essas estacas sinalizadoras. Embora muitas vezes, quando elas foram colocadas, doeu muito. Mas elas são bênção para a nossa vida. A segunda coisa que eu preciso falar com você nessa noite. E eu estava muito com medo mesmo, porque o pastor Wagner já começou a pregar meu sermão ali. Eu estava bastante preocupado com isso, mas ele parou. Nós temos o maior mandamento para obedecer. E você sabe qual é este maior mandamento?
E eu gostaria que você dissesse para mim, repetisse em voz alta, qual é o maior mandamento do Senhor, o maior mandamento da palavra. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Essa palavra não diz que o meu próximo é o meu irmão em Cristo, é o meu próximo. Se eu tenho que amar o meu próximo, independente dele ser meu irmão em Cristo ou minha irmã em Cristo, você imagina o quanto eu tenho que amar o meu irmão em Cristo, a minha irmã em Cristo. Mas tem um outro texto, que é o de João 15, 12, que diz assim, explicitamente: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que Deus nos amou? Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. E lá em João 1 João 3,16, diz assim: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Queridos e queridas, eu creio que é bálsamo curador puro que Deus está derramando sobre nós neste concílio. Não se iluda dizendo que você não precisa de cura. Eu preciso de cura. Nós precisamos de cura. Sentimento de vingança, sentimento de que realmente possa desejar até mal a alguém, discriminar, seja por raça, por cor, porque é mulher, porque é idoso, porque é deficiente físico, porque é pobre, qualquer tipo de discriminação, isso fere este mandamento. E mandamento, desculpe a redundância, é mandamento. Eu não tenho escolha, porque se eu não amar o meu próximo, se eu não estiver disposto a dar a minha vida ao meu próximo, eu não posso abrir a minha boca para pregar o evangelho, para falar de Deus, porque eu estou em desobediência. E na minha Bíblia diz, e na sua também, que desobediência é pecado. Desobediência é pecado. E que pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E que pecado tem um salário, tem um pagamento, que é a morte. Não é opção amar, é mandamento. E não adianta a gente dizer que ama, irmãos. Não adianta dizer que ama. Não adianta eu dizer para o irmão que eu te amo, meu irmão. Amar não é só palavra. São gestos, são atitudes. É sofrer pelo outro. Sofrer a dor. Esse amor. E a terceira coisa que eu quero falar para você. Nós temos um grande, o maior. Nós temos o maior mandamento, que é o amor. Mas nós temos uma grande comissão. E você também sabe qual é esta grande comissão. Repita comigo. Ide. Hein? O pessoal de lá está dormindo. Eu vou com eles aqui, peraí. Ide
Fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está pedindo para a gente ir, não é verdade? Amém? Jesus está pedindo para a gente ir? Está pedindo? Não, está mandando. E desobedecer o ID é o quê? Pecado. Meu avô, que foi metodista lá em Laranjais, foi fundador da igreja metodista lá. Depois ele se desviou, foi para a igreja batista. E o meu avô, eu tinha 10, 11 anos, e meu avô tinha uma barraquinha lá em Cosmos, na praça, que ele vendia doce. E eu fazia pipa para ele vender lá na praça. Aí ele me dava um troquinho. Aí ele falou assim: Carlos, você é dizimista? Eu falei assim: não, vô, não sou dizimista não. Ih, Carlos, você precisa ser dizimista. Você já recebe um dinheirinho que você tem que ser dizimista. Essa é a tese do vovô Antenor. Já está há muitos anos com o Senhor. Porque, olha, a Bíblia diz que quem não é dizimista é ladrão. E a Bíblia diz também que ladrão não entra no reino dos céus. Vovô, eu já aprendi na escola dominical que não é assim que a gente é salvo, que é Cristo que é salva. Não, tem que ser dizimista. Não fazer discípulos, irmãos, é pecado. Não se importar que as pessoas conheçam Jesus Cristo, sejam salvos por Jesus Cristo, tenham o que nós temos, é pecado. Eu disse para vocês ontem que eu sempre vou terminar falando sobre discipulado. É pecado, porque é íntimo. E fazer discípulo de todas as nações. Quando eu estava aqui na escola, eu dava aula aqui para os alunos, e eu dizia para eles: vocês sabem quantas pessoas que estão na face da terra sem salvação? Eu dizia para eles: mais de 4 bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. E nós não nos importamos com isso. Ide e fazei discípulos de todas as nações. E nós ainda estamos brigando por causa das estratégias. Nós ainda estamos dizendo: eu sou contra discipulado. Como? Discipulado é algo que você tem que fazer todo dia. Você tem que ganhar pessoas todo dia. Nós temos negligenciado a grande comissão. A gente não tem conseguido cumprir o grande mandamento e tem negligenciado a grande comissão. Foi apontado aqui vários problemas que tem na igreja, e esses problemas são nossos, porque nós somos a igreja, nós temos esses problemas mesmo. Precisamos tratar esses problemas, mas nós temos problemas mais sérios, irmãos. Nós não conseguimos cumprir o grande mandamento. E não conseguimos obedecer o maior mandamento. Você já deve ter ouvido essa história. Ela deve ser muito antiga. Eu tomei conhecimento dela há pouquinho tempo, mas ela deve ser muito antiga. Porque é a história de um casal de missionário que voltou do campo missionário depois de 40 anos de missão. E como a história diz que eles voltaram de navio, então deve ser uma história muito antiga. Não sei se eles voltaram da África. De onde eles voltaram? Da África, né? Voltaram da África. Mesmo que você conheça essa história, deixa eu usar essa história aqui agora. Obrigado. E diz que eles vieram do navio de terceira classe. Sabe que missionários sempre tem que andar de terceira classe, bispo? Misericórdia, né? Eles vieram de terceira classe.
E eles estavam com uma grande expectativa, diz a história. E o navio estava chegando perto do porto. E eles estavam naquela expectativa da recepção que eles teriam. Quem sabe toda a igreja que os enviou, estariam lá para receber, fazer uma festa para eles. Eu já estou imaginando um pouco mais dessa história. E quando chegou, eles já começaram a escutar música lá no porto. E já começaram a ver bandeirinhas, enfeites, muita gente. E eles disseram: nossa expectativa vai ser atendida. Nós vamos realmente ser recebidos por uma grande festa. Mas diz a história que, como eles estavam na terceira classe, eles foram os últimos a sair. E quando eles saíram, já não tinha mais ninguém no porto. Todo mundo já tinha ido embora, porque acho que o Neymar tinha chegado nesse navio. Ou então um cantor famoso. Alguém famoso tinha chegado. E a festa é para essa pessoa famosa. E eles foram para casa muito tristes. E o missionário, o marido, ficou muito revoltado, diz a história. Ficou tão revoltado, que disse assim: olha, mulher, eu vou dar uma volta. Não é possível, uma injustiça, ninguém reconhece a gente. E enquanto estiver andando aí, você fala com Deus, pergunta a Deus: por que isso? Não é possível que Deus não vai nos falar, por que isso? E ele foi. E depois, quando voltou, chegou bravo ainda, zangado, né? A gente de vez em quando fica assim mesmo, bravo, né? Ou a mulher fica brava com a gente, ou a gente fica bravo com a mulher. E aí falou: e aí, mulher, Deus falou alguma coisa? E a serva do senhor: falou sim. O que ele falou? Ele falou que nós ainda não voltamos para casa. Aqui ainda não é a nossa casa. Que a nossa missão ainda não terminou. Porque a nossa missão aqui vai terminar o dia que a gente voltar para casa. Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu sei que você tem estacas sinalizadoras da ação de Deus na tua vida, da tua família. Eu sei que isso pode te dar esperança. Mas, meu irmão, minha irmã, como igreja, se nós não obedecermos o grande mandamento, se nós não vivermos o grande mandamento, e se nós não obedecermos a grande comissão, nós estamos pecando. E aquela confissão que a gente faz no início de cada culto não vai resolver isso. O que vai resolver é quando nós começarmos a obedecer. Quero deixar essa palavra com você, com a igreja aqui reunida. Nós ainda não voltamos para casa. Nós ainda não voltamos para casa. Nós ainda não voltamos para casa. E não sabemos ainda, e que bom que a gente não sabe, o dia que vai voltar para casa. Nós ainda estamos em missão. Cada um de nós ainda está em missão. Nós estamos como missionário dentro da nossa família, aonde nós moramos, aonde nós trabalhamos. Nós estamos aqui em missão. E essa missão não é nossa. Ela nos foi confiada. Aleluias. Eu sempre digo para o Senhor: Senhor, como é que o Senhor pode confiar em mim essa missão? Como é que o Senhor pode confiar em mim essa missão? Mas Ele confiou essa missão. Não sei o que o Senhor viu em mim, Senhor. Eu não consigo ver o que o Senhor vê. E eu tenho feito essa oração constantemente. E agora,
No Congresso das Mulheres, uma das nossas pastoras da Rema estava pregando. E Deus usou aquela mulher para me dar essa resposta. E ela disse assim: meu irmão, minha irmã, Deus não te escolheu por causa de você mesmo. Deus te escolheu por causa daqueles que ainda não conhecem Jesus. Foi por isso que Ele me escolheu. Eu não tenho nada de especial para ser escolhido de Deus. Ele me escolheu porque Ele tem uma missão para mim. Ele te escolheu porque Ele tem uma missão para você. E você ainda não voltou para casa. E eu creio que você não vai voltar agora para casa, até que você obedeça o grande mandamento. Que você seja apaixonado pelas multidões, como Jesus era apaixonado pelas multidões. Até que eu seja apaixonado pelas multidões. Como disse pela manhã, essa multidão que está sem pastor. E aqui eu não estou falando de pastor ordenado, de pastor formado em teologia. Eu estou falando de homem e mulher chamados para pastorear o rebanho de Deus. Será que o Senhor pode ouvir da sua boca nesta noite um eis-me aqui? O Senhor pode ouvir da tua boca um sincero eis-me aqui? Sim, Senhor, eu quero continuar em missão, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, aonde Tu queres, como Tu queres, Senhor. Porque eu Te amo, Senhor, acima de tudo e qualquer coisa. Sinto que o Senhor quer também ouvir da sua boca, além de um sim, uma declaração de amor a Ele. Eu gosto muito de um exercício de que é a gente abraçar a gente mesmo. Abraçar bem forte. Abrace você mesmo, bem forte. Diga: eu te amo, Senhor, mais do que tudo. Eu te amo, Senhor. E eu só consigo te amar, Senhor, porque o Senhor me amou primeiro. Aleluias. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Filho. Te adoramos, Espírito Santo. Aleluias. Pai amado, Pai santo, como é bom, Senhor, ser chamado de filho, de filha. Como é bom saber, Senhor, que fomos comprados pelo Teu sangue remidor, libertador, Senhor. E nós queremos sair daqui deste lugar, descer desse monte, Te amando como nunca amamos, vivendo, Senhor, a plenitude do Teu Evangelho, obedecendo a ordem de fazer discípulos e discípulas. E que aonde nós chegarmos, Senhor, como mensageiros da Tua palavra, que se diga a nosso respeito: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Aleluia.